Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Eclesiastes. Capítulo 4, 5 e 6. Capítulo 4, Salomão escreve com o propósito de refletir sobre as injustiças e opressões da vida e a importância das relações humanas. Salomão começa lamentando as opressões que viu debaixo do sol, observando que os oprimidos não têm consolador e que a força está do lado dos seus opressores. Olha o que ele diz de novo: olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois este ainda tem que viver. Você vai lembrar que no período que nós lemos o livro de Salmos, por várias vezes eu te lembrei que Deus sempre vai julgar a causa do órfão, da viúva, do oprimido, daquele que está ali sofrendo. Deus sempre pega essa causa, porque Salomão está dizendo, muitas vezes aquele que está lá embaixo, ele não tem ninguém para lutar com ele. Então Deus se levanta para pegar e julgar a causa dele. E aí ele chega aqui a considerar que os mortos, eles estão mais felizes do que os vivos, e melhor ainda, que aqueles que nunca nasceram, pois não viram as obras más que se fazem debaixo do sol. Está no verso 3. E aí ele vai continuar no verso 4. Salomão também reflete sobre a inutilidade do trabalho motivado pela inveja. O verso 4 é interessante. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. O livro de Eclesiastes, você espremer, Salomão vai te dar um resumo do que vale a pena realmente viver nesse mundo. Sobre o trabalho, será que vale a pena trabalhar por causa do outro, para provar algo ao outro? Ou vale a pena realmente fazer aquilo que o meu coração tanto quer, aquilo que é a minha vocação, aquilo que Deus me chamou para fazer? Ele vai continuar. Ele destaca que é melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. E isso é correr atrás do vento. E aí ele vai exaltar também a companhia e a colaboração, afirmando que melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, andar juntos é muito melhor. Amós vai dizer assim: como andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Mas o melhor é andar juntos. O resultado é melhor. Andar sozinho não é o caminho. Não é o caminho. Em Provérbios, Salomão já havia nos ensinado. E você vai lembrar que quem caminha sozinho está buscando seus próprios interesses. Caminhar juntos é o melhor. E aí ele termina o capítulo com uma reflexão sobre a vaidade do poder e a popularidade transitória. Verso 16, ele diz assim, verso 16: o número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Então ele está falando sobre a futilidade do poder. Pessoas correm, ficam, mas a vida é tão passageira que ele passa a vida toda, mas vai passar. E o outro vai assumir, o outro vai tomar o lugar dele. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, ele vai instruir sobre a reverência no culto a Deus e a futilidade das riquezas. Salomão começa exortando sobre a importância de cumprir os votos feitos a Deus e de ser prudente ao falar na presença dele. Verso 1: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Mais uma vez, essa ideia do sacrifício, que o que Deus espera de mim e de você é muito mais um posicionamento do que propriamente um sacrifício. E aí ele continua e ele adverte que é melhor não fazer um voto e não cumprir. Essa parte é muito interessante, porque é um lugar da Bíblia que nós temos essa instrução muito clara. Pastor, eu posso fazer um voto a Deus? Pode. Mas quando você fizer um voto, cumpra-o.
Então Salomão está dizendo, tome muito cuidado ao fazer um voto, para que você não seja preso por ele. Se vai fazer um voto, cumpre o voto. E aí ele vai continuar dizendo que sobre a vaidade das riquezas, destacando que quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Aí você vê isso no verso 10 em diante. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Então, se o meu coração e o seu coração não for de Jesus, se o meu e o seu coração for de Mamon, nós vamos passar a vida toda correndo atrás disso. E no final, vamos olhar para trás e perceber que isso tudo é vaidade, é inútil. Ele vai terminar e ele conclui que a melhor coisa, mais uma vez ele vai dizer isso, é comer, beber e desfrutar do trabalho. Reconhecendo que isso é um dom de Deus. Verso 18 ao verso 20. Mais uma vez ele traz esse conselho. O melhor é você comer e você desfrutar do seu trabalho. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, ele vai refletir sobre a insatisfação humana e a futilidade das posses em desfrute. Salomão observa que um mal que ele viu debaixo do sol são homens a quem Deus deu riqueza, bens e honra, mas que não têm poder para desfrutar deles, sendo que outros desfrutam no lugar deles. Então, vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riqueza, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outros as desfrutam em seu lugar. Isso não faz sentido, isso é um mal terrível. E aí eu vou contar uma experiência. Eu lembro que há muitos anos fui fazer uma visita a um homem, e ele estava enfrentando um câncer, e ele não podia estar ingerindo comida. Eu fui ali apenas para orar, juntamente com mais 2 pastores. E o que me chamou a atenção é que ele não podia comer, mas ele preparou uma mesa muito farta para nos receber. E ao conversar ali com ele, uma das coisas que ele falou foi justamente isso que Salomão está dizendo. Ele disse, olha, eu posso colocar qualquer comida nessa mesa, mas eu não tenho e não posso desfrutar dessa comida. Então o que Salomão está dizendo, e aí vai muito com como que o capítulo 5 termina, ser abençoado por Deus é poder trabalhar e desfrutar do seu trabalho. Desfrutar, nós temos que aprender a desfrutar. E aí ele vai continuar declarando aqui, né, nos próximos capítulos, essa realidade. E o capítulo 6, ele encontra aqui algo muito interessante. O capítulo 6, eu quero ler para você o verso 7. Ele diz assim, todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais te satisfaz. Você vai perceber que Salomão, e eu vou citar isso muito para você, ele vai trabalhar muito dentro dessa realidade. Deixa eu te lembrar que ele disse assim, olha, quem corre atrás do dinheiro, ele nunca vai se fartar. E aqui ele está usando também a questão da boca. Ou seja, o ser humano, a gente fala assim, tá bom. E principalmente nos dias de hoje, onde nós somos empurrados para consumir mais e mais e mais e mais e mais. E aí Salomão está nos dizendo que, gente, isso é vaidade, isso passa. E aí ele vai continuar aqui no verso 7, Salomão reflete sobre a insatisfação humana, afirmando que todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo não satisfaz. Verso 9, ele conclui que o que é bom para o homem na vida é desfrutar do que tem. Deixa eu ler o verso 9. Melhor contentar-se com os que os olhos veem do que sonhar com o que deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Salomão, o que ele vai nos ensinar aqui o que vale a pena é você poder trabalhar, desfrutar desse trabalho e viver, e aprender a viver. Porque nós corremos atrás de tantas as coisas que nós adquirimos que são inúteis, e no final ele está dizendo, é correr atrás do vento. Você gastou energia e isso não valeu de nada. Não valeu de nada. Eu quero terminar aqui lendo com você o Evangelho de Lucas 12:15, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Toda a Bíblia, ela vai trazer essa orientação para mim e para você. Deixa eu te dar um conselho, nossa vida é passageira. Tiago diz, é como a erva que aparece e logo desaparece, é como a neblina que aparece e logo desaparece. Nossa vida, ela é muito rápida. Se vale a pena viver essa vida, vale a pena viver ela para a glória de Deus. Porque vivendo para a glória de Deus, você tem uma esperança, como Paulo diz aos Tessalonicenses, da glória, da vida eterna. Porque aqui vai passar. Dê o seu melhor, viva, desfrute, mas entenda, no final, tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai ser vaidade. Que Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir, para mais uma leitura bíblica.